A partir então do versículo 10, Efésios capítulo 6, lá diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Senhor Deus, essa é a Tua palavra. Te pedimos, Pai, abra os nossos corações, as nossas mentes, para entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Esteja calando a voz do inimigo e falando através do Teu Espírito Santo neste momento. A gente te pede em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A gente está, então, em Efésios, no livro de Efésios, e até agora, na sequência daquilo que a gente escutou, temas muito importantes e muito bonitos têm sido falados. A gente tem escutado a respeito da unidade que precisa acontecer no corpo de Cristo, na sua igreja, a respeito da diversidade, que cada um tem dons, cada um tem talentos, e essa diversidade é extremamente importante, que um depende do outro dentro do corpo de Cristo. Falamos sobre a necessidade de ser santo, de ser puro e também de se viver em harmonia. O pastor Lucas pregou no domingo passado sobre essa característica tão especial da harmonia que precisa acontecer dentro de casa, dentro dos lares, que precisa também acontecer no nosso trabalho, onde a gente está. Mas agora, a partir do versículo 10 do capítulo 6, Paulo também lembra de uma realidade que é muito importante, que é a oposição que existe à Igreja de Cristo. Nos bastidores daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, existe uma guerra acontecendo, existe um conflito. E Paulo apresenta quem são os causadores deste conflito. No versículo 11 ele fala do diabo, e depois no versículo 12 a respeito de dominadores desse mundo de trevas. Ou seja, fala do diabo e daqueles que estão com ele, daqueles que ele envia, os seus emissários. O objetivo de Paulo, a partir desse momento, é alertar para o perigo que envolve esse assunto do conflito para nós e também nos orientar de como nós precisamos nos comportar em relação a esse conflito. É um conflito que ele caracteriza como espiritual, ou seja, que não acontece aqui no nosso âmbito, acontece num outro âmbito, mas que ainda assim é algo real e algo que existe.
Se Deus quer criar uma nova sociedade, se Deus quer fundar a sua igreja, então esse inimigo vai fazer o que for para tentar destruí-la. Deus, por meio de Jesus, ele transpôs também barreiras que dividiam e mantinham o ser humano em conflito. Então o inimigo, o que ele vai tentar fazer é reconstruir essas barreiras. Deus também pretende que os seus escolhidos vivam em harmonia juntos, e o que o inimigo vai fazer? Ele vai semear qualquer tipo de discórdia, qualquer tipo de semente de discórdia para tentar dividir os seus escolhidos. E o versículo 12 deixa claro que é contra esse tipo de iniciativa, contra esse tipo de força que a nossa luta deve acontecer. É meio difícil, né? É meio chocante a gente entrar nesse tema, entrar nesse assunto, diante de versículos que a gente leu antes, diante das pregações que a gente escutou sobre a harmonia, sobre aquilo que Deus faz, que Deus pode fazer nos lares, sobre aquilo que Deus pode fazer nos relacionamentos entre cônjuges, entre pais e filhos, aquilo que Deus pode fazer no nosso ambiente de trabalho também. Todos nós desejamos passar pela vida com tranquilidade, com harmonia, com pessoas que amamos, com pessoas que pensam parecido conosco, em ambientes que são seguros, ter segurança no lar, ter segurança na nossa comunidade, na nossa igreja, e ter segurança também no nosso ambiente de trabalho. Mas Paulo, ele precisa mostrar esse outro aspecto da oposição ao ambiente seguro. E o que ele já começa dizendo no versículo 10 é: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Alguns estudiosos vão interpretar essa questão do finalmente, essa primeira palavra, finalmente, não necessariamente como uma última instrução que Paulo está dando à igreja, mas também um termo que diz assim: daqui em diante até o final. Isso é, o período do agora até a volta de Jesus. E esse período ele é marcado pelo conflito. Então a paz que Cristo estabeleceu por meio da cruz, ela é para ser experimentada por nós, mesmo em meio a esse conflito que existe. Em meio a essa luta contra o maligno. E para viver e para a gente poder experimentar essa paz de Cristo, a gente é chamado a estarmos fortalecidos no Senhor e a nos vestirmos, a armadura de Deus. Falando um pouquinho a respeito dessas forças inimigas, infelizmente nós não podemos ser ignorantes em relação ao inimigo e em relação às suas estratégias. E ter um conhecimento a respeito dele e dos seus emissários, né? Do diabo e seus emissários, é muito importante para que a gente possa começar a alcançar algumas vitórias. De novo, o versículo 12 diz que a nossa luta não é contra humanos, mas contra essas forças demoníacas. Então, esse contexto de tensão, de forças espirituais, é parte do que acontece hoje, e parte do que Paulo também viveu quando ele esteve pregando o Evangelho na própria cidade de Éfeso. Isso está relatado lá em Atos, no capítulo 19, e no versículo de 8 a 20, conta que Paulo ele começou a pregar lá em Éfeso, para implantar a igreja de lá,
E ele então entrou numa sinagoga, como ele sempre fazia, e falou durante 3 meses naquela sinagoga, argumentando a respeito do reino de Deus que foi implantado por meio de Jesus. Algumas pessoas daquela sinagoga, elas se recusaram a crer e começaram a falar mal. Na sequência, então, Paulo se afasta da sinagoga, pega aqueles que estavam interessados naquela mensagem e começa a ensinar numa escola de Tirano. Isso acabou acontecendo por 2 anos, então Paulo foi discipulando aqueles interessados e, em meio à sua pregação, também iam acontecendo coisas muito especiais, milagres extraordinários iam acontecendo e pessoas acabaram sendo impactadas pela mensagem de Paulo e pelo seu testemunho. Acontece que alguns judeus que andavam pela cidade, eles passaram a expulsar espíritos malignos e tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um dia, um espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Isso está relatado lá em Atos 19. Então, quando tudo isso se tornou conhecido entre todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, muitos deles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus estava sendo engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente suas más obras. E grande foi o número dos que tinham praticado ocultismo. Então eles reuniram seus livros, queimaram publicamente, calculando o valor total que chegou a 50.000 dracmas, e dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia. Então esse foi uma parte do que aconteceu lá em Éfeso mesmo. Éfeso o ministério de Paulo em Éfeso teve essa característica do envolvimento com o ocultismo, da guerra acontecendo entre o maligno e aqueles que eram testemunhas do Senhor Jesus, no caso aqui representado por Paulo. E, ao final, o nome de Jesus sendo engrandecido e diversas pessoas deixando o ocultismo e se convertendo ao Evangelho. Mas observem aqui que a ignorância dos filhos do chefe dos sacerdotes, os filhos de Seva, o que ela causou. Eles foram dominados por um endemoniado, mas, por outro lado, este evento, mesmo que tenha sido algo forte, ele fez com que o nome do Senhor Jesus fosse engrandecido. E Paulo ser muito usado por Deus. Por isso a gente não pode ser ignorante em relação às forças do mal, ou seja, em relação ao diabo, os seus emissários. E eu queria apontar aqui 3 características das forças malignas. A primeira delas é que elas são poderosas. Versículo 12 diz: poderes e autoridades e dominadores. Então, tratam-se de seres que são, vamos dizer assim, influenciadores, e eles são influenciadores a nível global, capazes de exercer domínio considerável e capazes também de influenciar uma boa parte da população do mundo. O próprio Jesus, quando foi testado, quando foi tentado, ele recebeu uma proposta indecente, lá em Mateus 4, de 8 a 9.
O diabo levou Jesus ao monte muito alto e mostrou todos os reinos que ele tinha influência e todo o seu esplendor. E aí ele propõe para Jesus: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Segunda característica do inimigo é que ele é malicioso. O poder dado a alguém, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. E o diabo é especialista em usar o poder para a malícia, para a mentira e para o pecado. O diabo é o provedor da malícia. Tudo o que ele faz tem pelo menos uma medidazinha, mesmo que possa ser bem pequena, mas tem uma medida de malícia. Tudo o que ele fala pode ser 90, 95, 99% verdade, mas sempre vai ter uma porcentagenzinha de mentira. Se queremos deixar de ser influenciados por essas forças, nós precisamos colocar na nossa cabeça de que a malícia, a mentira, em qualquer proporção, mesmo que ela pareça inofensiva, ela ainda assim tem a assinatura do diabo. O diabo não tem princípios, o diabo não tem honra, o diabo não tem nobreza, o diabo não tem remorso, o diabo não tem remorso. Tudo que ele faz e tem a sua assinatura, a assinatura da malícia. E a terceira característica das forças do mal é que elas são enganadoras. O diabo e seus capangas criam ciladas. No versículo 11 fala isso. Criam emboscadas. Aparentemente o que eles propõem parece bom, mas não é. Eles se comportam como ovelhas em meio a elas, mas são lobos disfarçados. E esses disfarces enganosos, que são criados por eles, têm a capacidade de seduzir sutilmente aqueles a que eles querem alcançar. De levar quem não está atento ao erro e depois à destruição. O escritor cristão E.K. Simpson escreveu que o diabo sempre vai trabalhar em duas frentes. Uma frente de impacto e outra frente de forma sutil. O irmão estava comentando hoje, o irmão João, que hoje cedo, ontem à noite, o irmão foi preparar o louvor e sentou para pensar a respeito. Depois, na sequência, foi jantar e colocou a comida no micro-ondas e simplesmente o prato explodiu. Ele mostrou a foto, uma foto bem assim, impactante, E na hora o irmão então percebeu: isso aqui é algo que nunca aconteceu, mas aconteceu logo depois que eu estava preparando o louvor de hoje. Então, no momento, o irmão, na sequência, ele orou repreendendo aquilo que o inimigo pode ter feito, ou fez. E essa, então, é uma forma de intimidação, algo assim que o inimigo faz para nos amedrontar. Isso, então, é uma forma. A outra forma que ele vai agir é pela insinuação, de uma forma sutil, onde a gente nem percebe que está sendo enganado e levado. O inimigo também atua de uma forma intimidadora, talvez com bullying, talvez de uma forma pesada, Bullying quer dizer touro. Só que, de outro lado, ele também vai agir de uma forma maliciosa, onde as palavras têm duplo sentido, onde aquilo que é dito acaba também nos influenciando. Ou ele vai usar de força, por um lado, mas por outro vai usar também de fraude. Então, quando o inimigo não está agindo de uma frente, de uma forma, ele vai estar agindo de outra. Ele não vai parar, não vai desistir. Ele também é muito criativo
talvez até mais do que os ladrões brasileiros, né? Ladrão brasileiro é muito criativo, mas talvez ele seja até mais criativo. Mas quando ele ganha muita vantagem, é quando ou ele convence as pessoas de que ele não existe, de que ele é irrelevante, ou quando ele convence as pessoas de que ele pode ser um aliado para que as pessoas consigam aquilo que elas querem. Mas diante de todas essas características do inimigo, somente o poder de Deus pode nos defender delas, nos libertar dessa rede do crime organizado espiritual. Os poderes e autoridades podem ser fortes, mas Deus é mais. O poder de Deus que realizou aquilo que o diabo não foi capaz de realizar, que foi levantar o próprio Jesus da morte e entronizá-lo nos lugares celestiais. Esse mesmo poder de Deus também resgata os seus escolhidos da morte e do pecado e os leva até Cristo Jesus. Então, o conflito que somos chamados a resistir, ele acontece no âmbito espiritual. Acontece que, nesse mesmo âmbito espiritual, o próprio Jesus já venceu a morte e já reina. O diabo e seus emissários já se encontram sob os seus pés, ou sobre a autoridade de Jesus. E agora é só uma questão de tempo para que eles percam o poder que ainda têm de vez. E como é que a gente luta contra esse poder que ainda está atuando? Em primeiro lugar, esse poder mau que ainda está atuando, em primeiro lugar, é nos fortalecendo no Senhor e no seu forte poder. Versículo 10. Sem a força do Senhor, nós não somos nada. Nós somos derrotados. E, em segundo lugar, nós somos chamados a tomar a iniciativa de nos vestir da armadura de Deus para podermos resistir. Versículo 13. É como se Deus estivesse nos emprestando a sua própria armadura e nós somos chamados, então, a vesti-la. Não é uma ação única de Deus, uma vez que o alvo do ataque não é o próprio Deus. O inimigo vai atacar nós. Por isso, nós somos chamados a usar essa armadura e usá-la também de forma adequada. E o sentido de usarmos essa armadura é o quê? É ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, versículo 10. A resistirmos no dia mau, isto é, no momento da investida do diabo, e a gente também permanecer inabalável. Essas palavras, ficar firme, resistir, permanecer, mostram como o apóstolo Paulo deseja que a gente viva uma vida cristã estável. Paulo quer que os seus leitores sejam inabaláveis diante das investidas do diabo. E essa expressão, toda a armadura, no original, no grego, é a mesma que era usado para os soldados romanos quando tinham que estar totalmente ou plenamente equipados para enfrentar uma guerra pesada. E Paulo provavelmente usou essa ideia de armadura a partir de Isaías, capítulo 59, versículo 17. Lá diz que o Senhor usou a justiça como couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. E nesse trecho, o próprio Deus se veste com uma armadura para intervir junto a seu povo. Então, Paulo está pegando essa ideia de Isaías,
para nos indicar que a armadura é de Deus, que Deus compartilha ela conosco para vestirmos ela e para nós, então, estarmos preparados para resistir à guerra. E além desses 2 equipamentos que são mencionados em Isaías, Paulo ele acrescenta mais 4, dando total de 6 na carta de Efésios: o cinto, a couraça, os calçados ou botas, o escudo, o capacete e a espada. O primeiro delas é o cinto. Esse elemento servia para amarrar as roupas mais próximas, mais íntimas, do soldado, a sua túnica, e também segurar a espada próxima do seu corpo. Para Paulo, esse cinto, ou cinto do cristão, é a verdade. É como uma armadura de Deus. O cinto, então, é a verdade de Deus. Ou seja, toda a revelação contida na Bíblia. E o ápice dessa revelação da verdade é Jesus Cristo, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele viveu. Portanto, ter contato próximo com a verdade de Deus e de Cristo, ou com as Escrituras, ter esse cinto preso a nós, é sermos pessoas verdadeiras. Vestir e apertar o cinto da verdade de Deus nos leva a sermos como Cristo, transparentes, honestos, sinceros, íntegros. E esse cinto existe não para ficar frouxo, esse cinto existe para ficar preso. Se ele ficar frouxo, ele perde sua utilidade. Da mesma forma, ter contato com a verdade de Deus e, ao mesmo tempo, ser mentiroso, hipócrita, faltar com integridade, é inutilizar a armadura que Deus nos dá. O pior do que isso é também jogarmos o jogo do próprio inimigo. Por isso somos chamados a usar corretamente o cinto da verdade. E quando nós fizermos isso, o inimigo vai fugir, porque ele abomina a verdade. O segundo equipamento é a couraça. Esse equipamento protege o soldado dos seus órgãos vitais. A couraça do cristão é a justiça. E o sentido de justiça aqui é a justiça que Deus fez por meio da cruz. Jesus nos justificou. Ele nos fez justos por meio do seu sangue derramado na cruz. E assim, nós temos uma proteção poderosa. Nós estamos isentos da condenação. Estamos liberados da prisão do pecado. Efésios 2, 8 a 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 8, de 1 a 2, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 33 a 34, mesmo capítulo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Esses trechos bíblicos e muitos outros são as nossas defesas, a nossa couraça contra as acusações e ataques caluniosos do inimigo, do diabo contra nós. E uma observação, que diabo, em latim, significa caluniador. Então, da mesma forma que o cinto, da mesma forma que a couraça da justiça, a gente também precisa usá-la da forma adequada.
Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, tirar aquilo que não é a armadura, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, vestir a armadura, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Então essa noção, essa ideia da justificação em Cristo, ela então deve nos levar a parar de nos corromper com desejos enganosos e a agir com santidade e justiça. Dessa forma, a gente vai deixar de dar ouvidos a acusações do diabo. Vamos passar a ignorar as calúnias do diabo e vamos deixar de acreditar nas suas mentiras. O texto bíblico está falando exatamente isso, queridos. Não vamos dar frente, não vamos dar andamento, não vamos dar cabo a calúnias. As calúnias do diabo. Vamos ignorá-las. E o próximo equipamento da lista são os calçados. Paulo aqui estava se referindo a um tipo de bota que os soldados romanos usavam, e elas eram fabricadas de uma forma que eles podiam percorrer longas distâncias com essas botas, e elas também ofereciam boa estabilidade na hora de lutar. Para Paulo, o cristão é chamado a vestir as botas da prontidão do Evangelho da paz. E essa prontidão é estar preparado para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Estar pronto para ter conversas que são conversas intencionais, conversas que vão apontar para o próprio Deus, aquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele fez na vida daqueles que conhecemos, o Deus da paz, o Deus da Bíblia. A mensagem da paz que Cristo trouxe. E o diabo, ele odeia a proclamação do Evangelho. Mas nós somos chamados a vestir então essas botas e marchar, e andar. A nos envolver com a mensagem de paz. E assim a gente não vai permitir que a tirania do diabo avance para cima de nós e também avance para cima do mundo. O próximo equipamento é o escudo da fé. Paulo aqui está se referindo a um escudo romano, que era um escudo grande, um escudo que tinha aproximadamente 1,2 metros de altura por 80 centímetros, e ele era um equipamento indispensável, porque ele protegia os soldados de flechas que estavam cheias de betume, cheias de piche, e que eram arremessadas pegando fogo para cima dos soldados. E o que seriam essas flechas incendiadas do diabo que Paulo menciona no versículo 16? São justamente as acusações nocivas do diabo, que podem acabar incendiando a nossa consciência, como, por exemplo, falsas acusações, como, por exemplo, culpa, desconfiança, desobediência, rebeldia, desejos pecaminosos, malícia, medo. Mas Deus nos concede o seu escudo, para que a gente possa nos defender dessas flechas. E essa defesa nada mais é do que nos protegermos e nos refugiarmos nele próprio. Provérbios 35 diz que Deus é um escudo para quem nele se refugia. E é pela fé que a gente se refugia em Deus. Essa fé é a certeza de que as promessas de Deus para nós
elas se cumprem e vão se cumprir. É a certeza dessas promessas de Deus para nós, mesmo em meio a tempos, em momentos em que a gente sente dúvida, ou em momentos de escuridão, onde a gente não está bem. A fé também nos vai garantir que a intervenção de Deus vai acontecer nos momentos difíceis e também nos momentos de tentação. O quinto equipamento que Deus nos oferece é o seu capacete. O capacete do soldado romano era feito de aço ou bronze, era um material reforçado, ele era moldado de tal forma que protegia a cabeça, o crânio do soldado de ataques de lâminas e flechas. Alguns capacetes também tinham proteções para o rosto. E para a armadura de Deus, o capacete é a esperança da salvação. O resgate de Deus que nossas almas receberam das garras do inimigo. Esse resgate nos protege e é aquilo que permite que a gente possa caminhar de cabeça erguida, mesmo em meio à batalha, com confiança, com alegria. É como um soldado que está com a moral alta, porque ele não tem medo de caminhar e de marchar, porque ele está muito bem protegido. E a esperança nossa está na libertação de Cristo, que já aconteceu, está em processo de acontecer e que vai ser cumprida o dia que Jesus voltar. Eu tive a oportunidade de estudar 5 anos no seminário e eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi o poder da presença de Cristo. Queridos, quando Cristo voltar, todo choro vai terminar, toda guerra vai terminar, todo conflito vai terminar, pela simples presença do próprio Deus entre nós. Deus não precisa lutar contra o inimigo, é nós que precisamos. Mas quando Ele chegar, quando Ele vier, a sua simples presença vai fazer com que nós sejamos completamente salvos. E essa é a nossa esperança. Por fim, o último equipamento que Deus nos dá é a sua arma, a espada. Dos 6 elementos da armadura, este é um elemento que é usado como defesa e como ataque também. Paulo menciona que a espada é a palavra de Deus, ou seja, as Escrituras. Elas foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo. 2 Timóteo 3, 16, 17, alguns aqui sabem de cor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus é uma poderosa arma de defesa. A gente falou sobre aquela proposta indecente que o diabo fez para Jesus, em Mateus 4, de 8 a 9, e como é que Jesus reagiu a essa proposta indecente. Está lá em Mateus 4, 10 a 11, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. E por isso que é tão importante ter as Escrituras gravadas na nossa mente, mas principalmente gravadas no nosso coração. Com elas a gente vai poder usar essa arma poderosa para resistir ao tentador. Então aqui nós temos esses 6 equipamentos da armadura de Deus. Todos eles estão, de certa forma, vinculados uns aos outros, porque eles precisam ser usados completamente para que eles trabalhem juntos, para que eles atuem juntos na nossa vida.
e eles então constituem aquela armadura que Deus nos dá. Nossa responsabilidade é vestirmos essa armadura e usarmos ela de forma adequada. Todos os seus itens são essenciais. Na sequência do texto, Paulo então ele adiciona um item muito importante, a oração. E por meio da oração é que nós nos equipamos dessa armadura de Deus. Também ajudamos os nossos irmãos a se equiparem com ela. Paulo fala que essa oração precisa acontecer de forma perseverante, por todos os santos, a todo momento, toda ocasião, de todas as formas, e o mais importante, essa oração, ela serve para nos manter alertas. Aqui vai um breve comentário sobre as formas da oração. Alguns aqui já tiveram a oportunidade de fazer o discipulado Cada Homem um Guerreiro, os homens, né? E lá diz que existem 3 principais formas de orar. A primeira delas é adorar a Deus, em que a gente exalta a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. A segunda delas é confessar, ou seja, a gente confessar diante de Deus os nossos pecados, nossos erros, admitindo a nossa condição de dependência dEle. E em terceiro lugar, suplicarmos. É quando a gente apresenta as nossas necessidades e nos submete à vontade de Deus. Em inglês, essas 3 formas geram o acrônimo WAR, que significa guerra. W seria adoração, né? Worship. O confessar seria o A, admit, sin. E o R seria a súplica, o request. Então, essa noção de guerra, de war, na oração, também nos mantém muito alertas. Tem uma recomendação de um filme muito interessante, Quarto de Guerra, que conta a respeito de uma mulher que tem um quartinho bem escondido na casa dela, onde ela vai para aquele quarto para orar, para perseverar em oração. E com isso Deus vai fazendo coisas muito especiais. Vale a pena assistir esse filme. Muito bem. Portanto, o que vai nos impedir de sermos derrotados pelo diabo é, em primeiro lugar, vestir a armadura de Deus e, em segundo lugar, nos manter alertas em oração. Em outras palavras, nada mais é do que estarmos preenchidos de tudo o que vem de Deus e, ao mesmo tempo, estarmos constantemente nos comunicando com Ele. Muito bem, a gente falou de resistir, agora a gente vai falar de vencer. Conforme a gente comentou, a palavra de Deus é uma arma, e ela também pode ser usada para atacar. E essa arma é uma espada, que diz no texto, que o soldado ele deve usar. A espada, ela é uma arma para ser usada próxima. É uma arma que o soldado precisa chegar próximo do seu alvo para ser usada. E da mesma forma, a palavra de Deus é para ser usada quando o cristão está próximo do seu alvo. E quem é o seu alvo? O que é o seu alvo? São pessoas que ainda estão sob domínio do inimigo. Então Deus coloca a sua palavra nas nossas mãos para falarmos dele, do seu evangelho. Seja por meio do nosso testemunho pessoal, o que Cristo fez conosco, ou da simples apresentação das verdades da Bíblia às pessoas. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Hebreus 4:12. Mais para frente no nosso texto, nos versículos 19 e 20,
Paulo passa a falar de si e ele pede oração dos irmãos de Éfeso para si e para seu ministério. Ele pede para que esses irmãos orem para ele, para que ele possa ter clareza e coragem para proclamar as verdades de Deus. Ele sabe que nunca devemos ter vergonha de usarmos a arma de Deus, a espada. Mas o que mais importa para Paulo não é a sua condição de preso, mas que em meio à sua condição e a sua boca seja aberta como um testemunho, e que o Evangelho seja espalhado com liberdade. E é para isso que ele pede oração, para que o Evangelho vença. E contra esse pedido de oração, contra essa súplica diante de Deus, para que o Evangelho vença, o mal, os principados e potestades não têm como reagir. Para concluirmos nossa pregação de hoje, nós vimos que a melhor defesa que podemos ter é estarmos alinhados com Deus, preenchidos de tudo o que vem dele e em constante comunicação, em constante oração com Ele. Estar preenchido de tudo o que vem de Deus é revestirmos a armadura que Ele nos dá, nos preenchermos de suas verdades, nos preenchermos de sua justiça, estarmos cheios de fé, acreditando que Ele vai intervir, estarmos conscientes e esperando pela sua salvação e estarmos cheios da sua palavra. Ao mesmo tempo, ficar de prontidão, tanto em oração, quanto preparados para falar daquilo que Jesus fez, daquilo que Deus fez na nossa vida e na vida daqueles que a gente conhece. Dessa forma, vamos poder resistir, não seremos derrotados. E isso é tudo que a gente precisa. Ao mesmo tempo, Deus também vai nos conceder o privilégio de vencermos junto com Ele, de avançarmos no Evangelho junto com Ele. A gente teve a oportunidade como igreja de estar na cena nessa sexta-feira. Foi um momento muito especial. Em meio àquelas pessoas que estão tomadas pelo vício, que foram derrotadas pelo inimigo tantas vezes, a gente teve o privilégio de alguma forma, mesmo em meio às nossas limitações, poder fazer parte desse processo de avançar o Evangelho. Talvez a gente não precisou fazer muita coisa. Talvez a gente só precisou preparar um alimento, limpar o chão. Talvez eu só precisei sentar na frente de um deles e escutar tudo que eles tinham para falar. Mas eu posso dizer que foi uma experiência muito especial. Quando a gente voltou, os missionários mandaram mensagem perguntando o que vocês acharam, né? E para nós só foi muito bom. Mas eles agradeceram de uma forma tão especial, eles não esperavam que a nossa igreja, que nós seríamos tão queridos e tão especiais. Mas o que a gente fez? A gente não fez quase nada. A gente só compartilhou aquilo que Deus nos dá. A gente só se revestiu daquilo que Deus nos deu e a gente com isso pôde compartilhar um pouquinho
daquilo que a gente pode oferecer, aquilo que é normal para nós, né? Fazer parte, então, da obra do Senhor Jesus é um privilégio. Por outro lado, nós precisamos estar conscientes de que precisamos estar armados e cheios do Senhor, em comunicação com Ele, para que a gente então possa resistir e possa experimentar a paz de Cristo na nossa vida. Vamos orar. Na sequência, eu também vou pedir para que o pastor Lucas e os irmãos do louvor possam vir à frente para o nosso momento de ceia. Sim, Deus, te agradecemos, Pai, pela tua armadura. Te agradecemos por todos esses elementos que fazem parte dela, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da proclamação do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e também aquela que é a espada da tua palavra, a qual nós podemos usar para nos protegermos contra as investidas do inimigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor também pede para que a gente esteja nos refugiando no Senhor. Obrigado porque o Senhor pede para que a gente esteja orando, Deus, em comunicação contigo. E com isso, de alguma forma, ainda assim, em meio às nossas limitações, o Senhor ainda vai nos usar para que o teu Evangelho possa crescer. Te pedimos, Pai, nos dê consciência de quem o inimigo é, com o simples objetivo de que nós não nos envolvamos, não que sim, nos estejamos envolvidos com aquilo que é dele, mas estejamos envolvidos com aquilo que é teu. Nos ensina também a ignorarmos as suas investidas e considerarmos aquilo que é teu, para a tua honra e glória e para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém.